Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que existe uma espécie de planta baixa para a unidade, e ela está lá em Efésios, no capítulo 4. E olha, não é só uma carta antiga, não. É, de verdade, um projeto bem detalhado para construir algo que dure. Porque vamos combinar, existe uma tensão aqui, né? De um lado, a gente olha para aquele ideal lindo de comunidade lá de Atos 2, sabe? Aquela coisa de tinham tudo em comum. Mas aí, do outro lado, a gente vê em Filipenses 2 o custo altíssimo para chegar nisso. A humildade, o esvaziamento de si mesmo. Fica essa pergunta no ar. Como conciliar o sonho com o sacrifício? E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Como é que esse tipo de unidade, essa unidade profunda, é de fato possível? Como é que pessoas tão diferentes conseguem não só alcançar, mas manter isso funcionando na vida real? Para a gente entender isso, vamos seguir o roteiro do próprio texto. Primeiro, vamos ver se essa unidade é algo inatingível. Depois, a gente entra na planta do arquiteto em si. Aí vamos falar das virtudes, da base teológica, de como a diversidade vira ferramenta e, por fim, qual é o grande objetivo disso tudo? A maturidade. Então, vamos começar pelo começo. Será que essa unidade é só um sonho distante? A gente precisa entender o tamanho do desafio, porque na prática a unidade quase nunca é o ponto de partida fácil que a gente gostaria que fosse. E olha só de onde vem o ponto de partida desse projeto todo. Vem de um apelo, um rogo mesmo. E não é um pedido qualquer. Ele vem de alguém que se descreve como prisioneiro no Senhor. Pensa na força disso. Não é uma sugestão de um teólogo confortável. É uma súplica de dentro de uma prisão. Ele usa a própria situação para dar um peso enorme a esse chamado. Tudo começa aqui, em responder a essa convocação. Isso nos leva direto para a planta do arquiteto. Porque Efésios 4 é muito mais que uma lista de bons conselhos, sabe? É um plano mestre, um projeto arquitetônico pensado nos mínimos detalhes para construir algo. Certo. Então toda construção precisa de material, né? E aqui a gente chega nas virtudes da unidade. Pensa nelas como argamassa, aquilo que vai de fato ligar um tijolo no outro e manter tudo de pé. E o texto aponta para 3 atitudes internas que são chave. Primeiro, a humildade. E é interessante que, na época, isso era visto como fraqueza, mas aqui é colocado como a base de tudo. Depois, a mansidão, que não tem nada a ver com ser fraco, mas sim com ter força sob controle. E por último, a longanimidade, que é aquela capacidade, sabe, de aguentar firme, de não revidar na primeira provocação. É essa mistura que funciona como argamassa para lidar com os atritos do dia a dia. E aqui tem um ponto que, para mim, muda tudo. O texto não diz que a nossa tarefa é criar a unidade do zero, como se fosse um projeto nosso. Não. Ele diz que a unidade já é um presente, algo que o Espírito já deu. O nosso trabalho é guardar, é preservar, proteger essa unidade. Isso vira o jogo completamente, né? Mas o que une todas essas virtudes? O que dá a liga final? Santo Agostinho tem uma frase matadora sobre isso. Ele diz que o vínculo da paz é a caridade, o amor, ágape. E ele vai além. Sem esse amor, até as coisas mais sagradas, como a fé e o batismo, acabam se tornando destrutivas. É muito forte isso. Beleza, a gente já tem a argamassa, mas e a fundação? Toda construção precisa de uma base sólida, né? E é aqui que entra a fundação teológica, que é construída em cima de uma repetição muito poderosa. A primeira parte dessa fundação é assim: um corpo, um espírito, uma esperança. Isso estabelece que a unidade não é só um sentimento bom, uma vibe. É algo real, concreto. Existe um corpo que é movido por um só espírito e que caminha para um mesmo destino. Logo em seguida, a fundação continua. Um Senhor, uma fé, um batismo. Aqui o foco é em Cristo. A unidade está ancorada numa pessoa, numa declaração de fé que é central para todos e num rito que marca a entrada nesse corpo. E por fim, o alicerce de tudo, a base final. Um Deus e Pai de todos. Essa é a verdade que sustenta todo o resto. Um Deus que está acima de tudo, que age através de tudo e está em tudo. É essa rocha firme onde o prédio inteiro está construído. E tem uma imagem de Cipriano de Cartago que ilustra isso perfeitamente. Ele fala que é como o sol. Existem muitos raios, mas a luz é uma só. A diversidade, os muitos raios, não anula a unidade da fonte de luz. A unidade é a fonte. A diversidade é como essa luz se espalha. Fantástico, né?
E é falando em diversidade que a coisa fica ainda mais interessante. Porque a gente tende a pensar que as diferenças são um problema para a unidade, certo? Mas nessa planta arquitetônica é o contrário. As diferenças não são uma ameaça, são as ferramentas de construção. O texto é claro. A diversidade de dons não acontece por acaso. Não é um problema que a gente tem que administrar. É o método de Cristo para construir. Ele distribui a graça, os dons, do jeito que ele quer, equipando a comunidade com todas as peças necessárias. E aí são listadas algumas dessas ferramentas, ou melhor, desses papéis: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é importante ver isso não como títulos de status, mas como funções. Pensa num canteiro de obras. Cada um ali tem uma função específica para a construção andar. E o propósito desses papéis é mostrado numa sequência lógica, uma espécie de efeito dominó. O trabalho deles é, primeiro, equipar as pessoas. Para quê? Para que elas façam o trabalho do serviço. E qual o resultado disso? A edificação, a construção de todo o corpo. É um processo claro e dinâmico. E a palavra grega para tudo isso, para edificação, é oikodomê. Isso não é uma palavra poética ou abstrata. É o termo que eles usavam para o ato literal de construir um prédio. Isso amarra tudo de volta na nossa imagem central da arquitetura. Ok, a gente viu a fundação, os materiais, as ferramentas, mas para quê? Qual é o objetivo final de todo esse projeto? Para que serve esse prédio que está sendo construído? A palavra grega para isso é telos. Significa o propósito final, a razão de ser de alguma coisa. E cada detalhe dessa planta, cada virtude, cada dom, tudo aponta para esse telos. E o texto pinta um quadro bem claro contrastando o prédio em construção com o prédio pronto. A imaturidade é como uma criança, instável, que é levada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, como um barco sem leme. Já a maturidade, o edifício completo, é o oposto. É estável, firme na verdade, totalmente conectada em Cristo. E como se chega lá? Como se finaliza a obra? A planta termina com uma instrução que é ao mesmo tempo um método e um ambiente, seguindo a verdade em amor. Veja bem, não é só ter a verdade, nem só ter o amor, é a fusão perfeita dos dois, porque verdade sem amor pode ser cruel, e amor sem verdade pode ser só um sentimento vazio. A construção só termina, o prédio só fica de pé quando a verdade é vivida, respirada no ambiente de amor. E essa é a grande chave de toda essa arquitetura.